O que acontece se fundos imobiliários morrem? Fica a pergunta, para onde vai o seu dinheiro? Mas aqui é que está o detalhe crucial. E talvez você agora deve estar se perguntando, tá, mas o que é que mata um fundo imobiliário? O que destrói com a gestão? O que é que destrói com o ativo? A lei exige que eles distribuam 95% dos seus lucros para os seus cotistas. Alguns fundos imobiliários que pareciam promissores e que hoje, infelizmente, evaporaram. Em um verdadeiro cemitério da Bolsa de Valores, sem distribuir nenhum centavo de proventos ou dividendos. E por que o caixa para distribuir simplesmente não existe? E isso nos leva a uma causa mais comum para a morte de fundo imobiliário, né? A gente vai visitar esse cemitério e vamos abrir o túmulo de alguns FIIs mais problemáticos da história para entender o que deu errado com esses fundos. E o mais importante é como você pode garantir, né, a sua carteira, que ela não venha cair dentro desse cemitério, dentro dessa armadilha. Principalmente se você é iniciante e está chegando agora, você precisa entender algumas coisas. Na hora de você escolher os seus fundos, você precisa entender algumas coisas, então nós vamos mergulhar agora aqui para entender um pouco mais. Então vamos lá, pessoal, eu vou estar gravando a tela que é para vocês aqui. Pessoal, deixa aí eu... Vamos começar aqui, né? Já falamos um pouco sobre a introdução ali, né? Então vamos aqui. Por que visitar os cemitérios, né? A lição número 1 é aprender com o erro alheio. O cemitério não serve para dar medo, mas para gerar respeito pelo risco e entender falhas e é o melhor atalho para o sucesso. Eu vou ler algumas coisas aqui, vou destacar porque recentemente eu estava vendo até uma live aí do Fácia FIS, né, lá do professor Baroni, e tinha um rapaz que ele tinha problemas visuais, e aí ele disse que seria bom que a gente lesse aquilo que está escrito, né, porque como ele não consegue enxergar, então ouvindo às vezes números e tal, então eu vou estar passando aqui, tá? Lembrando que aqui é para iniciantes que nem eu. Lição número 2, né? Cicatrizes do mercado, histórias reais como o XPCM11 e o caso Americana são os melhores professores que um investidor pode ter, né? Deixa eu coisar aqui também aqui. Vamos lá. Proteção de patrimônio, como entender como outros perdem tudo, é o primeiro passo para garantir que você esteja sempre no lado vencedor. O objetivo é construir uma muralha, né? Transformar tragédias financeiras passadas em uma robusta muralha de proteção para a sua carteira de investimentos. Pessoal, voltei aqui, fui arrumar a câmera ali, né? Vamos descer para o próximo slide aqui, né? Vamos lá, para o caso número 1, né? O XPMC11, o fantasma de Macaé. Primeiro, né, o ativo, né? Prédio corporativo de alto padrão, localizado em Maceió, Rio de Janeiro, dos polos mais importantes do setor de petróleo do Brasil. Veja que, tudo bem, Rio de Janeiro, mas o, o prédio em si, né, a estrutura em si do prédio que tinha ali, você vê que não era qualquer, né? Apesar que é uma localização que eu sempre procuro evitar um pouco de tudo que se diz ao Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro você tem que saber filtrar bem quando é de tijolo, assim, se é galpão logístico, se é prédio ali, você tem que saber filtrar muito bem, porque a gente sempre vê o Rio de Janeiro aí com várias coisas aí, né? Para não poder falar aqui nesse vídeo aqui. O segundo ponto aqui é a armadilha, né? O fundo monoativo, monoinquilino, eu não gosto disso. Fundo que tem só um inquilino, monoativo é que só tem só um inquilino, entendeu? Ou um monoativo, tipo assim, o fundo só tem shopping, ou o fundo só tem um galpão só logístico e tem só um inquilino, só tem só uma pessoa que contrata ali o aluguel. Isso aí eu não gosto. Embora tem gente que goste, eu não gosto de diversificação. Temos aqui, né, o fundo possui apenas um imóvel alocado 100% para um único inquilino. Petrobras, né? O fim do contrato, em 2020, a Petrobras anunciou que não renovaria o contrato e desocupou o imóvel integralmente. Desastres, números, vacância física 100%, já que só tinha só um inquilino de ocupação total,
para prédio fantasma 24 horas. É a evolução da vacância, né? A gente pode ver aqui no gráfico aqui, fonte relatórios gerenciais XPMC, dados históricos aqui, né? 2019 aqui, né? Paz, era, e 2020 aqui, pré, 2020 aqui, né? O pós, né? Foi lá para as alturas lá e já era, e já acabou com tudo, né? Valor da cota, né? Era R$ 100 e virou pó. Derretimento patrimonial sem precedentes no setor. É isso aí. Quando o fundo ele é monoinquilino e a pessoa não estuda muito bem sobre aquele determinado fundo, monoinquilino, monoativo, eu já fico cismado, né? O mito, a ilusão da segurança. Acreditar que grandes nomes como Petrobras ou governo eliminam o risco de vacância é real para qualquer inquilino. Isso é verdade. Não tem para onde correr. Nós vemos americanas aí que tá caindo das pernas aí, né? Vemos aquela também, Taísa, não, a Magalu, né? Que, pô, a gente viu a Magalu chegar lá em cima e do nada a Magalu saiu derretendo tudo, né? A regra de ouro, né? Monorrisco é a receita para o abismo, né? Quando 100% do seu resultado depende de um único imóvel e um único inquilino, seu investimento não é sólido. Ele é uma aposta binária. Eu já fiz muitos day trade de opções binárias aí, a pior porcaria que eu fiz na minha vida, só perdi dinheiro. A diversificação interna, priorize fundos multiativo e multiinquilinos. A diluição de perdas é sua única defesa real contra imprevistos. É o que eu falo, diversificação. Pega um fundo grande, gigante, um fundo forte que tem vários inquilinos ali, porque se der problema, tem mais 5, 10 inquilinos que está pagando, dá para segurar o tranco. Isso é importante, diversificação, né? Temos aqui o caso número 2, né? O risco do inquilino ruim. Conceito, né? Além do tijolo e cimento, né? Não adianta ter imóvel incrível se quem paga o aluguel está quebrando a qualidade do crédito. É tão vital quanto a localização. Pode ver. O caso da Americanas aqui, dezenas de FIIs de logística varejo foram atingidos pelo escândalo contábil, provando que gigantes também caem, né? Alerta de volatilidade, efeito dominó no mercado. O calote de um grande inquilino trava o fluxo de caixa e reduz dividendos, gera pânico imediato nas cotações. É o que eu falo. Se for para o mercado, para qualquer mercado com emoção, deixar a emoção falar mais alto, vai tomar porrada na cabeça. O GGRC11, né, e o impacto Americanas, né? Contexto do calote, o efeito dominó no varejo. A crise da Americanas não foi apenas problema contábil, foi um choque sísmico para dezenas de FIIs que dependia de seus aluguéis. Um alertazinho, dependência crítica. A varejista era uma das principais fontes de receita do GGRC11 na época do escândalo, né? Dados de impacto, análise de rendimento, o mercado reagiu imediatamente com a queda das cotas, antecipando a inadimplência severa. Impacto estimado, menos 0,20 centavos por cota nos dividendos. Um grande baque para quem tinha milhões aí, né? Lição 2, né? Investigue o CNPJ, né? Isso é importante também. Critério número 1, análise de crédito. A saúde financeira de quem ocupa o imóvel é tão importante quanto a localização. Tijolo bom com inquilino ruim é prejuízo na certa, não tem para onde correr. Se você tem, você pode ter um galpão logístico aí muito top, sabe, bem planejado, bem bonito, chique, classe A, e bota um inquilino caloteiro. Não vai adiantar de nada, que o que paga receita, que paga nossas contas são os proventos, né? Então, se o inquilino ruim, vai acabar se dando mal. Critério número 2, a regra de ouro, 15%, o limite máximo de concentração. Isso aqui é importante, preste atenção nisso aqui, ó. Desconfie de fundo onde o único inquilino representa mais de 15% da receita total. Nós vimos agora o Pão de Açúcar aí, o Gary está passando por uma situação complicada aí, né? Com o Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar aí, né? Tá aí na justiça aí, né? Pediu mais tempo aí para as dívidas deles, né? A dívida já está sufocando, né? Mas o, o bom é que o Gary ele tem uma diversificação em outros ativos aí que não
não traz tanto risco para nós, mas se você está pesquisando um ativo ali e viu que, um exemplo, 15% da carteira desse ativo está no Mercado Livre, pô, aí é complicado, né? Já tem que ficar esperto. Mix de devedores, né? Critério número 2. Busque diversificação de crédito. Um portfólio com vários devedores diferentes protege sua renda contra calotes isolados. Blindando sua carteira de diversificação. Pilar número 1. Diversificação de setores. Não concentre tudo em um único segmento. Equilibre sua carteira entre logística, shoppings, escritórios e recebíveis, que é o famoso fundos de papéis, né? Atrelados à CRIs, né? Temos que o IPCA mais aí também, né? É muito bom também, né? Mix de ativos e inquilino, busque fundos que possuem múltiplos imóveis e uma base variada de locatário. A diluição de risco é a sua maior aliada. Pilar número C aqui. Diversificação geográfica. Evite a concentração em uma única cidade ou estado. Ativos em diferentes regiões protegem crises econômicas locais. Tem um fundo aí que eu não vou citar nome, que comprou um ativo lá na minha cidade, Camaçari, Bahia, e eu não acho que foi uma boa não. Eu conheço a minha cidade, conheço o meu estado, governado 100%, né? Você já sabe pelo quê? Pela cor dessa camisa. Então, não acho que foi um bom negócio, mas é a gestão, né? Se a gente investe nessa determinada, nesse determinado fundo aí, né? A gente tem que confiar. Então, não adianta a gente colocar o nosso dinheiro para um determinado fundo ali, para uma determinada gestora e toda hora a gente ficar questionando as decisões que a gestora toma, né? Para isso que a gente paga né, a taxa de administração lá, para eles cuidar. Então, é isso aí, não tem para onde correr. Análise e acompanhamento, pilar número 2, né? Análise de raiz antes de comprar. Vamos lá. Relatório gerencial, leia mensalmente para entender estratégias de gestão. Aqui, perenes na sua carteira, fundos já sólidos, né? Seguindo todos aqueles critérios, você pode ficar um pouco mais tranquilo, não precisa ficar nessa psicopatia de estar abrindo o home broker toda hora para estar vendo isso aqui não, tá? Mas se você quiser, uma vez por mês está ótimo. Métricas de ocupação, monitore a taxa de vacância e o histórico de retenção. A vacância a gente já sabe. Vacância significa que não vai ter dinheiro para gastar no seu bolsinho. Não vai cair proventos. Não, tem que ficar ligado. O contrato, né, verifica o prazo, né, e tipos de reajustes, né, IPCGP e GPM, né. A pilar número 3 aqui, acompanhamento depois de comprar, dinâmica de mercado, inquilinos saem, gestores mudam planos, estejam atentos, é o que eu falo. A cota está caindo, tá derretendo a cota. Meu Deus, o que está acontecendo? Vou vender. Não, vai lá, vê o relatório, vê o que está acontecendo. Às vezes foi só inquilino que saiu e não precisa se preocupar. Se você tem uma casa e está alugada, quando o inquilino sai, você já bota a casa para poder vender, fica nesse desespero? Então, tem que saber lidar com as situações. Pesquisar, não sair ouvindo ruído, né? Fatos relevantes, acompanhe comunicados oficiais para evitar surpresas. Sinal vermelho, uma vacância que cresce mês após mês sem explicação clara é um alerta crucial de saída. Isso aqui é verdade. Conclusão, construam uma fortaleza, né? Resiliência sobre ganância. O segredo não é dividendos, renda mais constantes e segura. Começou a chover aqui, pessoal. Desculpa o áudio aí, tá? Conhecimento é defesa. Estar informado é a única forma de não virar estatística no cemitério. Próximo passo agora é com você. Comente abaixo se você tiver algum FII que te deu um susto ou virou pó, compartilhe sua experiência e inscreva-se no nosso canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha agregado algum valor para vocês. Se agregou, compartilhe vocês. Já convido vocês a se inscrever aqui no nosso canal aqui. Vou estar fazendo um cenário melhor, num ambiente um pouco mais tranquilo, mas a gente tem que começar, né? E aqui é bom porque o que eu estou aprendendo, eu estou expondo, eu vou aprendendo mais, eu acho que vocês aprendem também. E isso a gente cresce junto. Já tem vídeo no nosso canal lá mostrando como nós chegamos ao nosso primeiro 100 mil reais em 6 meses. É possível? É. Olha lá no nosso canal. Não é pegadinha? Pode ver o nosso vídeo lá, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.